pair em Londres. O que são? Onde vivem? E o que comem? Hoje, no canal da Isa. Oi, tudo bem? Hoje eu vim contar um pouco de como foi a minha experiência sendo au pair em Londres. Eu fiquei em Londres só por 2 meses e eu tive que voltar pro Brasil por motivos pessoais, mas eu voltei na hora certíssima porque foi pouco tempo depois que estourou toda essa crise do corona e tudo que vocês já sabem, né? Mesmo com pouco tempo em Londres, eu tenho tanta coisa pra contar que eu acho que não vai caber tudo em um vídeo, viu? Talvez eu tenha que dividir esse vídeo em algumas partes. Eu vou começar falando sobre a família, que é composta por um pai, uma mãe e 2 menininhos. Os pais são de origem nigeriana, mas eles moram há muitos e muitos anos na Inglaterra já. As crianças são nascidas em Londres mesmo, então o inglês era a primeira língua deles. Isso foi uma preocupação minha quando eu escolhi a família, né, quando eu me apliquei pra eles. Pra saber se eles falavam inglês em casa. E sim, eles falam inglês em casa. As crianças só falam inglês, não falam outra língua. O pai é uma pessoa super comunicativa e super simpática, e a gente passava bastante tempo conversando, o que super me ajudou a treinar meu inglês. A mãe já era mais na dela, mas também era super legal e uma super mãe. Fazia de tudo para aquelas crianças. Sobre as crianças, eu cuidava de 2 meninos, um de 8 e um de 5 anos, que são super enérgicos, super ligados na tomada, não param nunca, nunca mesmo. Eu não morava no centro de Londres, eu morava na zona 4. Pra quem não conhece Londres, pra quem não entende, Londres é dividido por zonas circulares. Então a zona 1 é o centro e depois vai fazendo círculos, que são as zonas, né? E quanto mais afastado, quanto maior o número, mais afastado do centro. Então eu não morava tão perto do centro, eu morava na zona 4. Se alguém tiver alguma curiosidade em saber como é morar mais afastado, um pouco mais pro subúrbio, deixa aqui no comentário que eu posso fazer um vídeo só falando sobre isso. Agora sobre minha rotina, ela era igual todas as manhãs. Eu acordava e me arrumava e eu ia acordar os meninos às 7 da manhã. Eles escovavam o dente, colocavam o uniforme e a gente descia pra tomar o café. No café da manhã, geralmente eu que preparava a comida, ou a mãe de vez em quando ela não estava atrasada pro trabalho. Eles comiam e a perua chegava um pouco antes das 8 pra buscá-los pra levar pra escola. Então, depois disso, depois que eles iam pra escola, eu tava off, eu podia fazer o que eu quisesse. Em geral, ou eu voltava a dormir um pouquinho, ou eu estudava alguma coisa, ou eu assistia série, ou eu saía pra passear pelo bairro. Eu até comprei um patins pra passear pela vizinhança. Cada dia da semana os meninos tinham uma atividade extra diferente pra fazer depois da aula. Então, minha função era buscá-los e trazê-los pra casa. Como eu não tinha carro lá, a mãe deixava dinheiro, eu chamava um táxi, ia buscar as crianças de táxi, elas entravam no táxi e a gente voltava pra casa. Isso, sempre que eu precisava buscar, a gente fazia isso. Eles passavam a tarde inteira só comigo. Então, quando eles chegavam em casa depois das atividades, eles comiam um snack, alguma coisa assim, algum lanchinho. Depois eles faziam a lição de casa e aí a gente brincava. O que eles mais gostavam de fazer era jogar futebol e jogo de tabuleiro. Era basicamente isso todos os dias, os mesmos jogos todos os dias. Os pais não deixavam eles assistirem televisão de dia da semana, nem jogar videogame e nem mexer no celular. Então eu tinha que ficar entretendo eles a tarde toda com alguma coisa que não fosse tecnológica. Eles iam tomar banho às 6 da tarde, depois era a hora do jantar. Em geral, a mãe que fazia o jantar. Raríssimas vezes eu tive que fazer o jantar, porque a mãe teve que trabalhar mais tarde, mas foram bem raras as vezes mesmo. A gente jantava, eles escovavam o dente e iam pra cama por volta das 7h30. Depois disso, acabou meu horário de trabalho. Eu tinha algumas atividades extras que eu tinha que fazer durante a semana, enquanto as crianças não estavam em casa. De segunda-feira eu passava a roupa só das crianças, os pais lavavam no final de semana, e na segunda eu passava e guardava no guarda-roupa deles. Só das crianças, não fazia nada pros pais. Na quinta-feira eles recebiam a moça da limpeza e eu tinha que ficar em casa durante o tempo que ela tava lá pra abrir porta, se ela precisasse de alguma coisa, depois pra fechar a porta. Enfim, então eu perdi um pouco desse tempo livre
porque eu tinha que ficar em casa com a moça, mas eu não tinha que ajudar em nada, eu ficava no meu quartinho esperando ela terminar as coisas, ou se ela tivesse alguma dúvida, algum problema. Na sexta-feira eu trocava todo o jogo de cama das crianças, eles tinham 3 camas no quarto, então toda sexta-feira eu trocava lençol, fronha e cobertor das crianças. Sobre o final de semana, eu nunca trabalhei de final de semana, eu tinha todos eles livres pra fazer o que eu quisesse, e em geral eu saía pra ir pra Londres. Eu ia pro centro de Londres passear, ir pra algum museu, ir ver alguma loja, sair com algum amigo, sair pra comer. Eu quase nunca ficava em casa no final de semana, eu sempre saía pra conhecer a cidade. Se vocês tiverem interesse e curiosidade, eu posso fazer um vídeo também falando sobre os pontos turísticos de Londres, o que eu costumava fazer quando eu saía, onde eu costumava comer, como ir pra Londres low budget, tipo, sem dinheiro, porque au pair quase não tem dinheiro e eu consegui sobreviver bem legal em Londres, eu fiz bastante coisa. Então eu posso dar todas essas dicas, se vocês tiverem interesse, coloca aqui no comentário se você tem interesse, que eu faço um vídeo. Então, essa era a minha rotina com as crianças, ela era bem simples, não tinha muitas coisas, eu não trabalhava muitas horas, só que as crianças eram bem terríveis, bem enérgicas, e eu ficava destruída no final do dia, tudo que eu queria era a minha caminha. Sério, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte o vídeo, por favor. Se você tiver mais alguma curiosidade, alguma dúvida, querer saber alguma coisa, deixa um comentário que eu posso fazer um vídeo específico sobre o tema. E se você quiser saber mais sobre Londres e mais sobre como foi ser au pair na Inglaterra, se inscreve no canal. Um beijo e tchau!